Ai, que ótimo! Eu tava aqui de olho, assim, de a Gessonita precisa vir para essa aula. Hoje, Cheguei. gente, eu falei 9 horas, eu disse, não vou conseguir falar 1 hora. Se as aulas normais, que é para ser 1 hora, eu ultrapasso 1 hora, e essa aula que eu quero compartilhar muita coisa, não vai nem cheirar 1 hora, então precisa começar mais cedo. Mas que bom. Vamos lá, Sueli, mais alguma dúvida, alguma dificuldade? O que que você está achando das aulas? Está esclarecedor? Está compreendendo muita coisa? Pra mim tá, eu tô gostando das aulas, assim. É como eu te falei, só essa parte dos exercícios, que eu não sabe, eu tenho muito, eu tenho muita dificuldade de passar no papel o que eu tô sentindo, sabe assim? Só isso. Mas em Uhum, tudo eu sou assim, sabe? Expressar, assim, o que eu sinto, como eu vejo, sabe? Assim, eu tenho essa uhum, dificuldade para passar no papel. Mas as aulas eu gosto, tô gostando. Faz sentido, uhum. entendeu? Tudo aquilo que você fala, Deane, faz sentido, encaixa, sabe? Você traz princípio bíblico como ele fala? Com a ciência, né? Tipo, encaixa, entendeu? Uhum, O que você fala. Sim, uhum. Olha, eu tô Sueli, mas gostando não bastante. desiste de estimular a tua mente, porque a aula, as últimas aulas, ela falou justamente sobre isso. Todos nós temos uma capacidade, gente. Gente, a gente soubesse o poder da nossa mente, mas ela precisa ser estimulada. Então, eu tenho dificuldade de pôr no papel. Pronto, não vou mais tentar, não vou me esforçar. Então, você não vai estimular a sua capacidade, porque você consegue, você é capaz e você pode fazer isso. Eu só não tenho esse hábito, eu não tenho esse costume. Talvez quando eu era criança, eu não podia expressar meus sentimentos, e hoje eu tenho dificuldade para expressar os meus sentimentos até no papel, mas não que isso não seja possível. Eu preciso estimular a minha mente. Quanto mais você estimula a sua mente, mais você vai ver que isso vai ficar mais fácil. A percepção, o entendimento, de um tanto que vai chegar um momento que vocês não vão precisar mais escrever no papel, porque vai ser tão natural isso na mente de vocês que vocês vão compreender muito rápido. Eu Para quem me acompanha aqui desde o começo, lembra que eu tinha o caderno de diário, eu escrevia, porque no começo realmente você precisa expressar, você precisa escrever. Hoje não, hoje é muito natural para mim isso, eu não escrevo mais porque já tenho essa habilidade. Então, não é porque hoje você tem essa dificuldade que você não consegue. Eu não tenho essa habilidade ainda, porque eu ainda não estimulei. Aí você precisa. Vamos lá, Sueli, o que que você está sentindo? Ansiedade? Por que ansiedade? Medo? Por que medo? Você precisa aí começar a se concentrar no sentimento. Ver qual é o sentimento, que a gente nunca sente um só, a gente sempre sente um É, empilhamento. E às vezes um tá atrás de outro. Ah, eu sinto raiva. Tá, mas raiva por quê? E aí quando você vai ver, você não sente raiva, é medo. E eu fico com raiva porque eu estou sentindo medo. E aí você vai identificando vários sentimentos. Então não desista, continue estimulando isso. Que mais, gente? Alguém mais com dúvida, com dificuldade? O que que estão eu achando das fico com uma aulas? dúvida. Eu não Uhum, sei se você lembra, a gente colocou no grupo, mas aí chegou esse período aí do feriado. No caso, a pessoa tem dois traços, aí eles estão no recurso ou na dor. Como é que a gente faz se está batendo esses dois traços? Lembra dessa pergunta que eu até coloquei no grupo? uhum. Cada traço ele tem uma maneira de pensar, de sentir, de se comportar diferente. Então, quando eu sei que o meu traço, quando eu observo os meus sentimentos, os meus comportamentos, eu identifico qual é o traço. Então, quando eu sinto angústia, tristeza, quando eu começo a sentir vontade de comer, por exemplo, ontem eu tinha acabado de almoçar, e daí eu comecei a sentir vontade de comer. Aí eu falei, Dani, tu acabou de almoçar, por que tu tá com vontade de comer? Isso aqui não é fome física, isso aqui é fome emocional. E aí eu fui lembrar que eu tinha
pensado nessa aula, que eu ia começar os atendimentos hoje à tarde, que terça-feira eu tenho um agendamento em uma cidade vizinha, como que eu ia para essa cidade vizinha, e aí eu comecei a sentir ansiedade, comecei a sentir. Aí eu falei, olha, já na hora que eu identifiquei que era um sentimento, pronto. Passou a vontade de comer, e aí chegou na hora do meu jantar, que eu tô jantando 8 horas, 6 horas da tarde, eu não queria comer, que eu nem tava com fome. E eu falei pra mim, tá vendo? Não era fome física, era fome emocional, porque agora sim é o horário de você comer, e ó, você nem tá com fome, você nem vai comer, você só tá comendo por causa do horário que você tem que comer. Então ia comer desnecessariamente por causa de um sentimento. E quando eu identifiquei ele, pronto. Então, é você identificar os traços, qual é o comportamento. Então, naquele dia, por exemplo, que eu senti o meu maxilar, né? Que eu senti dor no dente, que eu falei raiva contida. O traço de caráter masoquista, ele é o do traço que ele absorve a raiva, que ele sente mais essa rigidez, ele sente mais essa tensão e raiva contida, geralmente bruxismo. Pessoas que usam aparelho, elas são mais masoquistas por causa da raiva contida. Então, já é uma característica do traço de caráter masoquista. O oral é fome, é tristeza, é melancolia, é um vazio. Ah, então é o meu traço que está na dor. Quando eu começo a ficar na pilha de me exigir demais, de cobrar demais, de exigir demais dos outros, de ser perfeccionista, ou de me sentir traída ou trocada, é rígido. Então, quando você sabe as características do traço e você observa os teus sentimentos, o teu comportamento, você já sabe qual é o traço. Por exemplo, eu, né, que eu falei, quando eu vou no meio da multidão e isso, começo a dar alergia aqui em mim, eu já sei que é o esquizoide, ele não quer se expor, ele não quer estar naquele ambiente, ele quer estar mais na dele. Então, já sei que é o traço de caráter esquizoide. Aí, o que que eu vou fazer? Quais os exercícios para estar no recurso? Aí, eu vou acolher eles, vou fazer o que eles precisam para estar, ou converso. Por exemplo, o esquizode. Conversa, olha, a gente precisa, é importante, mas depois a gente volta, fica na sua. Eu converso com os meus traços, eu estou o tempo todo negociando, conversando com eles. Por exemplo, o oral. Eu entrei comecei o jejum, né? Então, às vezes, tem essa vontade de comer. Ontem eu queria comer, e aí eu falei, calma, não é fome física, é fome emocional, calma, que a gente vai poder comer algo gostoso daqui um dia e comecei a negociar. Então, você vai negociando com esses traços, conversando com eles. Eu converso o tempo todo comigo, negociando com eles, quando eu identifico, porque é como se fosse 5 crianças dentro de vocês. Essas crianças, elas estão sentindo alguns sentimentos que elas não conseguem lidar. Aí, o que que elas fazem? Elas querem buscar um comportamento, um sentimento, uma ação para lidar com esse sentimento. Só que você, adulta, vai chegar e conversar. Oralzinha, não precisa você se sentir abandonada, se sentir triste. Eu tô aqui, eu vou te acolher. Olha, não precisa você descontar esse sentimento da comida. Mais na frente ali a gente come algo legal, tal. Então, é você com você sempre estar conversando e negociando, entendeu? Pode estar os dois na dor? Pode. Aí é os dois colocar no recurso. Se vocês assistiram o Divertidamente, vocês vão ver lá os traços de caráter um por um. E aí, a psicopata, que era a alegria, queria estar no controle. Faz isso, faz aquilo, não, vem fulano pro controle, vem ciclano, sai. Ela tá ali, a psicopata, liderando tudo, que é a alegria. Só que ela não deixava o oral, que era a tristeza, ir pro controle. Porque ela achava que não, sentimentos que é a gente que é rígida e psicopata, às vezes a gente não se permite chorar, não se permite sentir, que a gente isso é. Mas é importante. E por a psicopata não deixar a tristeza ir para o controle, o que que a tristeza fez? Ela foi reprimindo as emoções, ela foi engolindo, engolindo, ficando triste, depressiva. Aí depois ela foi e derrubou todos os pilares. Não sei se vocês lembram do filme atrás, que ela vai derrubando todos os pilares. E aí prejudicando todos os outros. Por quê? Porque todos precisam estar no recurso, todos precisam existir. Então a gente precisa entender isso, que a gente não pode reprimir ou esconder um traço.
todos os cinco precisam existir, independente se você é predominante. Por exemplo, aquela bonequinha, a menininha, ela era psicopata, o predominante dela. Mas quando ela deixou a tristeza vir para o controle, ela começou a ter o equilíbrio emocional. Mas ela não deixou a psicopata, ou seja, a alegria ser predominante. Ela só deixou o outro vir também, de vez em quando, no momento dele, existir. Então a gente precisa deixar todos os traços existirem, independente de qual o nos representa. Entende, Gessanita? Tirei tua dúvida? Tirou. E eu amei aquele filme. Amei, Ah, amei. Achei uhum. fantástico. E com esse olhar que vocês têm agora, faz todo o sentido para vocês. Então, se vocês analisar mais um pouquinho, assistir novamente às aulas, como que o traço de oral se comporta, como o traço de oral sente. E aí você olha para você, quando eu me sinto assim, é o meu oral. Ele tá na dor. Aí, o que que eu preciso fazer no recurso? Lá tem os exercícios. E aí, isso não vai ser automático, gente. Hoje, para mim, é automático. Eu fiz a formação, coloquei em prática, mas vocês precisam sempre estar assistindo e se observando. Tudo, gente, todo dia é os cinco traços de vocês atuando. Se vocês observarem os comportamentos, os sentimentos, vocês vão ver cada um deles nitidamente atuando. Você vai ver isso em você. E aí você vai começando. Esse é o psicopata. Esse é. E aí você vai começando a ter o controle sobre eles. Isso é prática, não é? É realmente no dia a dia, na prática, tá? Que mais? Mais alguma dúvida, gente? Tranquilo? Podemos seguir? Vai, Sueli. Por exemplo, né, você está falando aí, essa semana eu vou fazer uma viagem, né? Eu vou para o território isolado com várias pessoas. E eu tô Uhum. percebendo que eu tô acordando à noite. Eu não sei, não, eu não sei que eu tô acordando à noite. Então, tipo assim, eu acredito que eu já estou pensando em sair da minha rotina, entendeu? Uhum. Tipo assim, eu não gosto de sair da minha rotina. Eu gosto, sabe assim? Eu não gosto muito de estar com muitas pessoas. Então, como você falou, então eu acho que isso aí eu acredito que é um masoquista, né? Tipo, eu tenho que Isso. colocar ele no recurso, não é? Porque eu tô assim, eu tô percebendo que eu tô mais um pouco ansiosa, sabe? Assim, essa Uhum. semana, tipo assim, esse final de semana, eu tô percebendo que tipo assim, os meus pensamentos tá diferente. Eu tô acordando à noite, sendo que eu não tava acordando assim, sabe? Eu acho que tá no Uhum. meu subconsciente que essa semana vai mudar toda a minha rotina e eu não gosto de sair da minha rotina. Eu gosto de estar, sabe Uhum. assim? Aí eu tenho que acordar muito cedo, aí eu vou ficar mais cansada, porque eu sou assim, eu tenho sempre um horário para dormir e um horário para acordar. Aí quando eu não consigo dormir e acordar naquele horário, aí muda assim, eu fico mais irritada, sabe assim? Aí eu Uhum. acredito que eu já estou vivendo esse processo sem chegar lá, né? No caso, assim, nem sei Uhum. como vai. Isso, esse é nitidamente o traço de caráter masoquista. Se você for olhar na aula, o traço de caráter masoquista, ele gosta de tudo muito bem planejado, muito bem organizado. Tudo, ele não gosta de sair da rotina, porque se sair da rotina, talvez eu não consiga lidar com essa situação, ou eu tenho medo de errar, de falhar, decepcionar alguém, me sentir humilhada. Então, se você for assistir, depois assiste novamente a aula do traço de caráter masoquista. Então, o masoquista, ele gosta de tudo muito planejado, muito organizado, ele gosta de estar ali para não errar. Então, a sair da rotina para ele é assustador, porque se acontecer algo que eu não sei que vai acontecer, como que eu vou lidar com isso? Mas aí, o que que você pode fazer? Conversar com ele. Chegar e falar, olha, não tem problema, a gente vai fazer algo legal, vai ser tão bom. Começa a mudar o pensamento, que aí entra também a última aula. Essa forma de pensar é um pensamento negativo, inconsciente, com medo de sair da rotina, de não ter uma programação, como é. E aí começa a trazer pensamentos positivos. Eu vou fazer um trabalho muito bom, eu vou estar com pessoas muito legais, e isso não é permanente, é uma semana, é um mês, e começa a mudar o pensamento. Porque a Isso, ansiedade é o mesmo sentimento de empolgação.
Só que quando Ó, você sente a ansiedade com medo, isso traz uma sensação diferente. Quando você sente empolgação com entusiasmo, ela traz uma outra sensação. Então, quando eu sinto ansiedade, ai meu Deus, ai, eu já sei. A ansiedade é a mesma reação no meu corpo de empolgação. Então, eu mudo o pensamento. Ai, que legal que isso vai acontecer, que nem eu vou amanhã fazer uns procedimentos estéticos. E aí eu tava começando a ficar ansiosa, e se eu não gostar da moça, e se não der certo, e como que eu vou para uma cidade que eu não conheço, e aí eu falei, cara, muda o hum, pensamento. Deane, você tá uma nova fase, você vai ficar mais bonita, essa profissional é excelente, você vai encontrar, vai sozinha, vai ser uma experiência bacana. E aí eu comecei a mudar o meu pensamento e eu comecei a sentir outras sensações. Então você pode fazer isso, mudar o teu pensamento, que isso realmente é o masoquista aí com medo do que possa acontecer e sair da rotina. é porque, Mas por exemplo, nossa, é, bem. eu mudei toda a minha alimentação e tem coisas que eu não gosto mais, sabe? Eu não quero mais comer, tipo assim. Só que é tipo assim, como você falou uma vez na sua aula, que a mudança é solitária, é isso que eu tô sentindo. Por exemplo, aí ontem uns irmãos chegou e falou assim: o que que você vai comer lá no território? Porque você não come nada. Eu falei, claro que eu como, porque eles estavam falando de levar bolo, um monte de coisa, fazer sanduíche com salsicha, essas coisas. Eu falei, mas eu Uhum, posso levar as minhas coisas, sabe? Então isso também tá me deixando, tipo assim, eu sei que vão ficar falando como que eu vou reagir, entendeu? Tipo assim, gente, uhum, eu posso ser feliz comendo coisas saudáveis, mas as pessoas, Dani, ela é assim, elas não conseguem comer e elas, tipo assim, te critica, entendeu? Acha que você está fazendo uma coisa de errado, que está deixando de viver. Não, eu só substituí a minha alimentação. Falei, gente, fruta, tem fruta, é gostoso, tipo assim, eu não estou uhum, deixando de viver, entendeu? Então, as uhum, pessoas, aí quando eu vou ficar com 35 pessoas, então, tipo assim, você imagina, a alimentação é muito, você sabe, coisas muito doce, e eu falo, gente, eu não tenho vontade de comer mais, eu não estou com vontade de comer. Então, isso é muito ruim para mim, sabe? Assim, para eu não estou conseguindo saber lidar com isso. Aí eu fico, será que é melhor eu não ir para não ficar ouvindo isso, só que ao mesmo tempo eu vou ter que saber lidar com isso, né? Eu acho que as pessoas têm que respeitar, assim. Se você não quer, tudo bem. Mas, sabe, aí fica falando que você tá deixando de viver, sabe assim? Que não tá comendo aquelas coisas que, sabe, bolo, essas coisas de lanche, uhum. sabe? Mas eu não Sim. tenho vontade de comer. Ah, então tudo isso dessa semana, sabe? Essa semana, a outra semana que vai ter essa semana. Então eu tô assim, sabe? Assim, Uhum. com essa, como você falou, eu tô ansiosa mesmo, assim, ai, como vai ser, sabe assim? Apreensiva. Aham. Isso, eu tô assim, apreensiva, entendeu? Em Tá, relação a aí isso, você falou assim. algo bem interessante. As pessoas deveriam respeitar. Eu também concordo, mas só que elas não fazem isso. Aí eu vou deixar de ir para um lugar, fazer algo que é importante, fazer algo que eu quero muito, ou eu vou me encaixar na maneira delas pensar, comer desse jeito, só porque elas querem ou porque elas não respeitam a minha vontade? Então, o ponto é. As pessoas deveriam respeitar, mas elas não respeitam. E agora, o problema está nelas ou em mim que está se sentindo incomodada por elas não respeitar? Não que esteja um problema em você, mas é Uhum. você realmente dizer, poxa, que chato que as pessoas não respeitam. Mas eu não vou mudar a minha maneira de pensar porque as pessoas não entendem o meu estilo de vida. Então, eu também estou me alimentando saudável. Eu estou jantando 6 horas da tarde, o mais tardar. Às vezes, depois da reunião, os irmãos vão, vamos comer, vamos. E eu vou para não deixar de socializar. Chega lá, eles pedem hambúrguer, pega aquelas comidas. Jandeiro, o que que tu vai pedir? Eu nem preciso dizer, eu não tô comendo isso, para mim não ser chata. Não, deixa eu ver. Não, irmão, eu já jantei antes de vir, tô cheia, vou pedir só uma água. Esses dias eu fui, eu pedi um crepezinho, perguntei se tinha como fazer um crepe com brócolis. Aí ele tem sim, ele fez. E pronto, eu comi. Eu não precisei ficar dando justificativa, eu não tô comendo isso, ou nem deixei de sair com eles. Se eles querem comer, eu respeito, porque eu queria muito que eles comessem saudável. Gostaria, mas eu preciso respeitar.
Mas nem por isso eu fico falando para eles, isso não faz bem. Eles sabem, talvez eles não consigam fazer essa mudança. Então, o ponto é isso que você falou. Eu estou fazendo uma mudança de vida saudável, até porque se eu adoecer, é eu que vou estar doente, é eu que vou ter despesa, eu vou ter gasto. Mas nem todo mundo tem essa maneira de pensar. Então, eu vou deixar de cuidar da minha saúde, ou deixar de socializar, ou ficar chateada com eles, porque eles não concordam com a minha visão, a minha maneira de pensar? Não, aí também já é o extremo. Então, a gente precisa realmente esse ponto que a gente vai trabalhar na aula, que eu vou falar muito sobre isso, que eu vou trazer isso. É a gente estar tão segura de quem nós somos, do que a gente quer, do que a gente está buscando, que a gente cria e, assim, na mente um escudo. E não precisa de você ter um escudo e uma flecha para machucar o outro ou para achar que o outro precisa se encaixar na nossa maneira de pensar. Não, gente, vocês estão em outra mentalidade, em uma outra esfera que as pessoas outras não estudam, não entendem, não compreendem, talvez nem queira esse novo estilo de vida. E a gente precisa respeitar porque eles não entendem, não estudaram, não estão entendendo isso. Para eles é exagero. Eu falo porque para mim também é. Eu passo por isso, mas nem por isso eu faço, deixo de mudar ou deixo de buscar o que eu quero. Eu estou tão segura do que eu quero, do que eu estou buscando, que calma, tá? Então, o que que você pode fazer, Sueli? Olhar o ponto positivo. Lembra do exercício? Poxa, eu tô indo pro território. Ai, algo que eu queria tanto. Poxa, Jeová vai ficar tão feliz, que legal. Ai, os irmãos vão estar tão felizes. Se eu ver que tem uma comidinha ou outra que é gostoso, não tem nada você comer um pedacinho de bolo para ali ficar um ambiente agradável. Não tem nada você comer alguma outra coisinha ali, pouquinho para que fique um ambiente agradável para todo mundo, se você sentir vontade. Não, não sinto nem vontade de comer um pedacinho de bolo. Tá aqui o meu, Ai, irmã, parece que tá tão gostoso seu bolo, parece, ai, tá tão bonito. É realmente trazer leveza para coisas simples, porque isso é simples se a gente for olhar. Poxa, eu tô indo, qual é o meu objetivo? Fazer um trabalho voluntário, um trabalho lindo. Esse é o meu foco e acabou. Mas porque eu tô tão ansiosa e preocupada com o que eu vou comer, com o que os outros vão falar, com o que os outros vão pensar. Não, não tô indo para isso, eu tô indo para o trabalho voluntário. E aí você focar nisso vai te ajudar a tirar esse medo do que vão pensar, do que vão falar. E se falar, o meu foco não é esse, eu estou vindo é para mim poder fazer o trabalho voluntário, e vou fazer o trabalho e vou voltar para casa com o coração realizado. Porque imagina você ir para um trabalho voluntário, fazer mais para Jeová, feliz, agradável, e voltar com esse pesar. Então, É isso que eu tô pensando, né? Falei, eu quero voltar feliz, não, tipo, né? Com um monte de gente falando. Só. Isso, mas a minha felicidade e o meu bem-estar não depende dos outros, mas do meu coração perante o que eu estou indo fazer. O que os outros pensam ou falam, tudo bem, eu respeito e tá tudo bem, mas eu vim aqui para me fazer o meu trabalho da melhor forma e eu vou fazer isso, independente do que eu comer, do que eu não comer, do que falar, eu vim para isso e eu vou fazer isso e ninguém tira a minha paz ou a minha felicidade. Eu não permito. Agora, se eu permitir, ok, você permitiu, Ah, tá? entendi. Que mais? Gessonita, tá segurando? Vamos lá, então, gente, para o conteúdo, que já vai dar quase uma hora. E aí tem muita coisa para a gente compartilhar, né? Meninas, vocês também estão animadas e ansiosas para a divulgação, né? Então, o que que vai acontecer? Essa semana já comecei, alinhei com o meu irmão. Ele vai trabalhar, me ajudando aí a questão da divulgação. Eu revisei todas as aulas, e realmente é uma aula riquíssima. Eu mesmo. Porque às vezes, quando a gente faz algo pra gente, a gente sempre tem aquela insegurança, a gente acha que não tá bom bastante. Mas eu assisti todas as aulas, gente, nesse meu intervalo, enquanto eu dava a faxina, enquanto eu limpava, eu dei.
assisti todas as aulas e realmente, se a gente for olhar como olhar de aprendizado, essas aulas, meu Deus, ela traz uma compreensão muito grande para que a gente possa se desprender de muitas coisas. Por quê? Quando a gente entende, ou quando a gente assiste, ouve, ah, legal, ah, é verdade, beleza. Mas passa algumas horas, a gente esquece tudo aquilo. E é importante a gente aprender a absorver, internalizar isso. Por quê? Eu sei que é importante me alimentar bem. Isso todo ser humano sabe. Eu sei que é importante cuidar das minhas emoções. Todo ser humano sabe. Mas por que é importante eu me alimentar bem? Por que é importante eu cuidar das emoções? Quando você começa a entender, compreender, aí, minha filha, olha, faz toda a diferença na tua vida. Que eu até compartilhei hoje um texto sobre isso, que quando a gente vai carregando sentimentos ruins dentro de nós, Jeová não ouve as nossas orações, né, o nosso pedido. E a ciência, ela comprova isso, de que quando a gente está nutrindo sentimentos ruins dentro de nós, mesmo que a gente queira sentir sentimentos bons, a gente não consegue. Que é como se esses sentimentos ruins, ele abafasse os sentimentos bons. Então a gente precisa tirar esses sentimentos ruins para a gente poder sentir os sentimentos bons. E a gente só consegue fazer isso na compreensão, porque falar assim, gente, tem que sentir sentimentos bons, gente, tem que perdoar. Todo mundo sabe isso. Mas é difícil conseguir alcançar isso porque ainda não tem o nível de compreensão. E aí as aulas elas traz isso. É a compreensão, é como se estivesse trazendo uma receita. Meu Deus, esse bolo é tão gostoso, mas o que que tem nesse ingrediente para que eu possa fazer um bolo igual? Aí você vai sabendo quais são os ingredientes e aí você vai conseguir fazer esse bolo. Então, a compreensão é isso. Quando você entende de onde veio as raízes emocionais, o perigo e o mal que ela nos causa, por que cuidar da nossa alimentação, por que cuidar do nosso, né, dos nossos pensamentos. Então a gente vai entendendo tudo isso e aí a gente vai conseguindo fazer as mudanças. Então quero que vocês sempre assistam às aulas e tentem mergulhar nessa compreensão, não só ouvir e achar legal, mas entender realmente o que está por trás para que isso possa ser internalizado dentro de vocês, tá? E daí eu assistindo todas as aulas, eu vi tudo isso, falei que caramba, realmente essa aula, essas aulas, ela traz um entendimento mais profundo de algo que coisas que a gente já sabe. E aí essa semana eu já vou começar a divulgar o programa, como eu mencionei para vocês, eu vou atender só a parte da tarde e da noite, durante a manhã eu vou estar aqui acompanhando vocês, produzindo conteúdo, enfim, gravando mais aulas, vou estar mais focada para isso. E vocês já vão entrar também nessa parte da divulgação. Aí tem até o conteúdo que eu compartilhei com vocês, é, o videozinho que eu explicando que eu não, que é uma terapeuta falar que você pode não precisar de terapia, né? E vou convidar para assistir uma aula secreta. E aí esse vídeo vocês vão começar a divulgar. Vocês vão começar a compartilhar e convidar pessoas para entrar nessa aula secreta. Nessa aula secreta, eu vou explicar sobre o programa e daí, no final, eu vou falar: olha, quem convidou você, procure essa pessoa. Caso você tenha mais dúvida, você tenha interesse, caso você queira comprar, ela vai te passar o link para vocês ganharem a comissão, tá? Então, meninas, a partir dessa semana a gente vai começar a divulgar o programa o Manual de Consciência. Deane, eu ainda não sei divulgar. Só compartilha esse vídeo que eu vou compartilhar no grupo para vocês e para que essas pessoas possam assistir essa aula secreta. Na aula secreta eu vou explicar tudo sobre o programa Manual de Consciência, tá bom? Certo? Meninas, vamos lá. Hoje eu queria falar muito com vocês sobre gatilhos emocionais. Eu compartilhei esses dias nas minhas redes sociais que eu tive um gatilho emocional e vocês viram a minha luta lá com esse gatilho. Por que luta? Porque eu poderia resolver aquele gatilho calada, em silêncio e de uma forma muito mais rápida. Mas eu sou daquele tipo de pessoa que eu quero compreender os mínimos dos mínimos detalhes, o passo a passo para que eu possa trazer aqui para vocês. Então, eu compreendi, eu vi que era algo simples, eu poderia sim
lidar com aquilo, resolver aquilo de uma forma muito mais leve e simples, mas eu queria me aprofundar dentro de mim para me trazer uma compreensão maior para mim e poder trazer para vocês também depois. Então, o que são gatilhos emocionais? Vamos lá, meninas. Dá para vocês verem aqui, né? O caderno em branco. Aqui, algo na minha infância aconteceu, certo? Deixa eu pegar outra caneta. Vou pegar aqui um pincel maior. Aqui. Aqui na minha infância, algo aconteceu. O meu caso foi que meu pai, narcisista, vocês sabem, minha mãe, muito submissa. Então, eu via sempre o meu pai controlador e minha mãe sempre fazendo o que ele. Ai, lá vem o Nelson, se escondem. Meu pai bebia, era alcoólatra, e quando ele ia chegar em casa, a gente escutava a voz dele lá da esquina. E aí minha mãe ficava costurando e eu lembro nitidamente que ela falava: "O pai de vocês já tá chegando". E a gente corria e se escondia debaixo da cama. A gente tinha tanto medo do meu pai que a gente se escondia debaixo da cama. Na época era duas beliches, não sei se vocês sabem o que é beliche, uma cama em cima da outra. Então era meu irmão, meus dois irmãos homens, eu e minha irmã que ficava de um lado. E a gente se escondia debaixo da cama. Era meu irmão, meus dois irmãos debaixo de uma cama e eu e minha irmã debaixo da outra cama, porque a gente já sabia que ele ia chegar, ia quebrar tudo, ia bater na minha mãe. Então a minha mãe também tinha muito esse medo, então era muito ela submissa ao meu pai, fazer tudo para agradar ele, tudo. Ele chegava, ela já ia botando a comida. Então a gente via muito isso, desse medo do que meu pai ia fazer, do que meu pai ia falar, enfim. E quando eu tinha uns 9 anos de idade, meus pais eles me deram para outras pessoas, para irmãos, familiares. E eu, na minha mente, eu sempre fui uma pessoa muito de ter atitude, de ter ação. Então, meus irmãos ficavam escondidos debaixo da cama e eu era a única que tinha coragem de ver se minha mãe estava viva, se minha mãe estava bem. E eu sempre fui essa que tinha mais uma ação. E eu ia ver minha mãe, enfim. E eu, desde novinha, eu era diferente dos meus outros irmãos. Eu era de falar, eu era de aquela raiva do meu pai, eu queria defender a minha mãe, eu absorvia as dores da minha mãe. E eu lembro muito bem que eu era muito atenta. Eu tinha tanto medo do meu pai fazer alguma coisa com a minha mãe, que eu ficava prestando atenção em tudo. E eu criei um mecanismo de estar muito ligada. Então, o tempo todo eu estava prestando atenção em tudo. Eu era muito esperta desde novinha. Com 9 anos de idade, os meus pais eles me deram para outras pessoas me cuidar de mim, não é nem criar e nem me deram. A minha mãe falou: minha filha, eu não te dei, a gente deixou você com outras pessoas. E na minha mente, criança, eu era tão geniosa que meus pais não me queriam mais e me deram, de um tanto que eu falei isso e falo várias vezes. Porque para mim, eu achava que o meu jeito era um jeito ruim de ser opiniosa, de ser respondona, de ir para frente. E meus irmãos era diferente e eu achava que isso era algo ruim. Por isso meus pais me deram porque eles não queriam mais. Eu não era digna de amor. E eu me achava rebelde pelo meu jeito. E isso eu cresci ao longo da vida. E por eu morar com essas pessoas, eu entendia que eu tinha que fazer tudo o que elas queriam, porque senão elas também iriam me rejeitar, senão elas também não iam me querer. E para onde que eu ia? Se meus pais não me quiseram e essas pessoas não me quisessem. E aí eu comecei a ter muito medo e essa busca de agradar as pessoas. Então, eu era muito proativa de querer fazer, de fazer, e eu era muito engolia minhas emoções. E eu fui lembrando de várias situações de eu morei em várias casas de várias pessoas, não foi só de uma. Então, em todas essas situações, eu estava sempre ali querendo agradar as pessoas, fazer o que as pessoas queriam. Eu sempre estava ali mesmo engolindo as minhas emoções, meus sentimentos, as minhas dores. Eu lembro que às vezes eu queria chorar, sentia falta da minha mãe, mas eu engolia esse sentimento. Enfim, e eu entendi isso.
que eu era diferente e o meu jeito ele poderia afastar as pessoas e eu tinha que fazer para as coisas para agradar as pessoas. Quando eu cresci, eu me afastei de princípios, enfim, e fui para o mundo. E no mundo eu pude morar sozinha, morei sozinha e foi quando eu consegui ser eu. Nesse período eu já morava sozinha. E aí eu consegui ser eu mesma, brincar, sorrir, ser à vontade. Eu nunca fui rebelde de tocar terror no mundo, essas coisas. Eu gostava de festa, mas de me divertir. Quando eu decidi voltar a servir a Jeová, fazer o que era correto, abandonar festas, amizades, e aí eu comecei a entrar em uma pressão psicológica de que não pode fazer isso, não pode ser assim, e aí eu fui reprimindo. Novamente, eu fui deixando de ser quem eu era. Então, eu comecei a ter muito medo de desagradar as pessoas, e eu comecei a. eh, me podando, me fechando, deixando de ser realmente quem eu era por medo de não ser aceita. Mais uma vez, do meu jeito espalhafatosa, alegre, intensa, passar uma impressão e ser rejeitada. E foi isso que foi acontecendo ao longo da vida. E aí, o que que aconteceu? Recentemente, quando eu cheguei aqui, eu ouvia algumas frases, algumas brincadeiras, algumas indiretas, e aquilo dali doía em mim. Eu me sentia mal, eu chegava em casa e chorava, eu orava para Jeová, falava com minha irmã, e aquilo me machucava, sabe? Mas eu não queria olhar, eu pensava que era eu o problema, que era o meu jeito. E aí eu comecei a nutrir sentimentos ruins de mim, que eu não era digna, que eu não era boa o bastante. E aí ficou um conflito dentro de mim, trazendo aquele mesmo sentimento de que os meus pais me deram porque o problema era eu, o meu jeito. E aí eu comecei a desenvolver esse sentimento. Só que alguma coisa não estava batendo aqui dentro. E chegou um dia que eu aconteceu de eu ir no lugar e essa pessoa ela jogou mais uma vez a indireta. E aí nesse momento, eu acho que eu já tinha acionado um gatilho meu de outra situação. Tem um rapaz, o corretor, gente, eu vou contar a história para vocês entenderem como que isso é tão sutil. Tem um corretor aqui que ele é muito educado, ele é muito gentil, muito prestativo. E ele pediu para mim transferir a energia, a água, enfim, para o meu nome. E aí eu não tinha transferido. Como faltava 2 meses para mim vencer o contrato, e eu não sabia se eu ia renovar o contrato. E ele foi e pediu para mim, de forma grossa. Quando ele foi grosso comigo, que ele falou, você tem que ir, vá lá hoje, transfira assim com a forma grossa. Aquilo dali acionou meu gatilho. E eu não percebi. E eu comecei a desenvolver uma raiva, e aí eu comecei a tratar ele realmente com raiva, com rispidez. Eu comecei a sentir sentimentos ruins, eu comecei a ver o meu corpo tenso. Tá, só que eu não entendia, mas eu vi essas reações físicas e o meu comportamento. E eu comecei a tratar ele de forma ríspida, e quando eu recebi uma mensagem dele, já vinha um sentimento ruim. Eu já sentia raiva, e eu ficava, Deane, por que tu tá assim? Deane, e eu não entendia. Aí foi um dia que ele falou assim, ele passou uma mensagem para mim. Deane, o que foi que eu te fiz? Ele só perguntou isso. O que foi que eu te fiz? Na meia hora caiu minha ficha. Eu, caramba, ele não fez nada, é o trabalho dele, e eu tô sentindo tanta raiva, eu tô tratando ele tão mal, sem ter ele feito nada, ele sempre foi tão educado, tão gentil, tão prestativo. E aí eu Caramba, ele acionou o meu gatilho. Ele falou de uma forma muito rígida comigo e eu me senti pressionada psicologicamente. E dentro de mim é como se tivesse acionado esse gatilho. E eu identifiquei isso. Eu identifiquei, mas ainda continuo aqui. E quando eu fui para esse lugar e essa outra pessoa que também ficava jogando indireta também falou algo. E nessa mesma hora, quando essa pessoa falou, sorrindo e brincando,
acionou meu gatilho. Só que dessa vez eu consegui sentir. Eu senti o meu sangue circulando mais rápido, o meu corpo esquentando, e eu fiquei olhando para essa pessoa e sentindo todas as reações físicas. E aí eu falei, meu gatilho realmente foi acionado. E eu olhei para essa pessoa e eu senti a raiva subindo dentro de mim. E eu, beleza. Guardei isso e eu falei, eu vou trabalhar isso, é meus gatilhos. E aí comecei a entrar nesse mergulho profundo de olhar. Falei, agora é a oportunidade para mim trabalhar isso, porque eu não vou carregar isso. Porque eu poderia muito bem ter deixado para lá, olhado de forma consciente, é bobeira, é besteira, porque de fato é uma bobeira, é uma besteira, e eu poderia sim ignorar isso e seguir, mas esse sentimento ele ia estar dentro de mim e mais lá na frente ele ia ser acionado novamente. Então o que que eu falei? Só vou parar quando eu encontrar a raiz desse gatilho. E aí eu comecei a fazer a minha autoterapia. Quem fez terapia comigo sabe como funciona, como que é identificar esse sentimento e começar a identificar de onde que ele veio. E eu fiz isso. E eu identifiquei ele até no meio da minha fase adulta, que foi quando eu decidi abandonar comportamentos, parar de festa, de amizade e voltar a servir a Deus, a fazer a vontade dele. Foi quando eu sofri toda uma pressão psicológica, quando eu entrei em depressão. E essa pessoa que me fazia muita pressão psicológica, ela acionava todos os meus gatilhos. E por isso eu entrei em depressão, eu fui me reprimindo, eu fui deixando de ser quem era eu. Até aí eu entendi. E eu achava que foi aí que começou esse problema emocional que foi despertado hoje, o gatilho. E eu trabalhei esse sentimento e eu olhava para esses acontecimentos, eu não sentia mais nada, mas ainda estava aqui dentro o sentimento. Eu não sentia dessa situação lá na minha fase adulta, mas o sentimento ainda estava aqui dentro, essa sensação. Eu falei, não começou daí. Porque eu já olhei, já resolvi, não tem mais nenhum sentimento. E aí eu fui mergulhando. E quando eu fui fazer a minha autoterapia, eu fui lembrando de quem eu era. Não sei se vocês lembram que eu postei eu chorando, eu lembrando o tanto que eu era feliz quando eu era criança, o tanto que eu era eu. E aí eu fui lembrando do meu sorriso, do tanto que era bom ser quem eu era. E eu comecei a chorar, a ver que eu era uma criança feliz, que eu era intensa, que eu era brincalhona, que eu era contagiante. E fui lembrando de tanta coisa boa em mim que eu me perdi por esse medo ou essa busca de aprovação, de aceitação. E eu fui deixando de ser quem eu era. E aí eu fui buscar onde foi que eu me perdi de mim mesmo. E aí eu lembrei que foi nesse momento de quando meus pais eles me deixaram com outras pessoas. Por quê? Eu não sabia. E aí eu achava que era por causa do meu jeito, e eu tinha que deixar de ser quem eu era para me agradar essas pessoas. E ao longo da vida eu vivi assim, querendo agradar as outras pessoas para me sentir aceita, pertencente, para mim não me sentir rejeitada. E aí eu liguei para minha mãe, que tinha algumas coisas que eu não lembrava. Eu liguei para minha mãe e ela falou: "Minha filha, eu não te dei. Minha filha, a gente deixou você com essas pessoas porque a gente não tinha condições de te dar algo melhor e você era diferente dos seus irmãos. Você era muito para frente, você era muito ativa, você resolvia as coisas e a gente achou melhor você ficar com outras pessoas para que te pudesse te dar estudo, estrutura da qual nós não ia te dar. E aquilo dali foi tão confortante para mim, porque eu achava que meus pais, eles tinham me rejeitado por quem eu era. E na verdade, eles estavam querendo me dar algo melhor porque quem eu era. E aquilo dali tirou um peso de mim. E ela falou, minha filha, você sempre foi assim, de debater, de ter essa personalidade, de correr atrás, de questionar. Você sempre foi assim, muito dona de si. E aí eu fui lembrando, mãe, é mesmo, eu era assim. E aí eu fui lembrando que era o meu jeito, a minha personalidade, que muitas pessoas achavam isso como algo negativo, mas não era negativo, era uma maneira diferente de ser e de pensar.
E isso foi tão bom, e aí a minha mãe foi me trazendo algumas lembranças e eu fui identificando tudo isso, que eu tinha uma ferida emocional, que era essa de ser rejeitada porque por ser quem eu era, quando na verdade não era, eu não fui rejeitada, mas eu dei esse significado emocional. E essa ferida ela ficou aqui dentro. Então, quando as pessoas e eu vivi esse processo de querer me moldar as pessoas, querer agradar as pessoas, querer me sentir aceita, pertencente, e fui me moldando. Quando eu fiz o processo da terapia, eu fui me desprendendo de muitas coisas e eu decidi ser quem eu era. E eu decidi nunca mais voltar para aquele lugar de me moldar, de me encaixar a pensamentos ou estilo de vida de pessoas que tinham outra criação. E dentro de mim desenvolveu um sentimento de revolta, que toda vez que uma pessoa tentasse me diminuir ou me encaixar em algo que não é meu, isso me trazia esse sentimento de revolta, que me fazia lembrar de uma fase da minha vida que eu tive que me encaixar. Vocês estão conseguindo acompanhar a linha de raciocínio? Tá, né, Gessonita? Então, eu comecei a desenvolver um sentimento de revolta. Nunca mais eu vou deixar de ser quem eu sou, de fazer o que eu quero, o que eu gosto. Ou nunca mais eu vou deixar as pessoas me moldar, me reprimir, me cortar as minhas asas, de me polir, de deixar de ser quem eu sou. Para mim me encaixar numa maneira de pensar delas, num padrão de mentalidade delas, e eu viver infeliz. Não, não vou. E eu criei isso dentro da minha mente. Então, quando eu ouvia alguém ou sentia que alguém estava querendo me reprimir, aí vinha esse sentimento de revolta, sabe? Inconscientemente era aquela criança, nunca mais eu vou fazer isso. E vinha esse sentimento de revolta. E eu tenho isso dentro de mim, de realmente não deixar mais as pessoas me reprimir tanto, porque foi tão ruim eu viver essa vida, deixar a vida quase toda de ser quem eu era para poder se encaixar na maneira de pensar dos outros. Imagina, aquela criança leve, feliz, brincalhona, intensa, ela deixou de ser ela. E ela foi sendo uma pessoa que se cobrava demais, que se exigia demais para poder fazer coisas para agradar os outros. Então eu passei a vida toda deixando de ser quem eu era para me sentir aceita. E hoje que eu tenho consciência disso, eu não quero mais deixar de ser quem eu sou. E isso é tão forte dentro de mim que qualquer leve situação, palavra, aciona esse gatilho. Consegue entender agora o que é acionar gatilho? Então, é dentro de mim, faz eu lembrar essa dor ou esse acontecimento, e aí vem esse sentimento de revolta, de raiva. E lembra que eu falei que eu senti dores no meu dente? Então eu já sabia que era raiva contida. Só que eu nunca tinha sentido com tanta intensidade, eu nunca senti essa dor que vinha daqui, gente, daqui até aqui. Do nada eu acordei com essa dor tão intensa. Eu falei, é raiva contida. E eu falei, é a raiva que vem se acumulando de muitas situações. E daí eu falei, eu vou olhar para essa raiva, eu vou acolher essa raiva. Ela só veio à tona para me mostrar algo que eu preciso aprender. Eu não vou engolir ela, eu vou acolher ela, vou olhar para ela e vou entender ela. E foi isso que eu fiz. E daí eu fui trabalhando esse sentimento, buscando essa compreensão. E eu entendi tudo isso, que eu não preciso ficar revoltada, que eu não preciso ficar chateada com a pessoa, que eu não preciso colocar a minha raiva para fora, porque eu fiquei tratando mal o corretor daqui. Não precisava eu tratar ele mal, não precisava eu achar que era culpa dele pela forma que eu estava me sentindo. Não precisava eu também ficar chateada com aquela outra pessoa que estava jogando indiretas, que estava falando aquelas coisas que me machucavam. Não precisava eu me afastar dela. A ferida era minha e eu precisava trabalhar essa ferida. E daí foi quando eu olhei para mim e eu falei, Deane, tá tudo bem.
Você não precisa agradar essas pessoas, você não precisa fazer o que elas querem que você faça, você não precisa ser como elas querem que você seja. E você também não precisa colocar para fora essa raiva, essa revolta. Você sabe quem você é, não sabe? Eu falei, sei. Você está com sua consciência tranquila perante Deus, não tá? Eu falei, tô. Então siga em paz. Essa ferida não precisa te machucar mais, porque essa ferida é sua. Ninguém é responsável por ela, mas você. E daí eu acolhi esse sentimento, eu respirei, fiz o exercício da respiração, eu senti, eu pedi para essa raiva vir, eu deixei ela vir, eu chorei, eu senti raiva, olhei para todas as pessoas que me reprimiram, que me julgaram, que me, sabe? E senti essa raiva, eu deixei ela sair. E quando ela saiu, eu senti paz. Eu falei, soltei, tá livre. E depois eu decidi enfrentar ou encarar essas pessoas. E eu passei uma mensagem para o corretor. E eu falei para ele: eu quero te pedir desculpa pela minha rispidez, pela forma como eu te tratei. Eu sei que você é uma pessoa muito gentil e eu sou muito grata por todas as vezes você ter sido gentil, mas eu não estava muito legal e desculpa. Eu passei mensagem para o corretor e pedi desculpa a ele pela forma como eu estava tratando ele por causa de uma ferida minha. E essa outra pessoa, eu passei mensagem para essa pessoa, expliquei como o que ela estava fazendo me incomodava, deixei muito claro para essa pessoa e perguntei se tinha algo que eu pudesse fazer para que ela se sentisse melhor com alguns comportamentos que não agradavam a ela. E fui enfrentar essa pessoa, fui novamente nesse encontro, enfim, nesse lugar, e essa pessoa estava lá. E eu fiz uma oração interna, eu sorri para mim, falei para mim, Deane, tá tudo bem. Você não tá mais com a ferida machucada. E você vai lá nessa pessoa e você vai olhar para essa pessoa, porque essa pessoa não veio até a mim. E eu fui lá e eu olhei no olho dessa pessoa, eu cumprimentei essa pessoa, eu sorri para essa pessoa e fui embora. E eu fui embora tão feliz por ver que não me machucou mais, que não doeu mais em mim. Então não era sobre a pessoa, sobre o que ela falava, mas era sobre a minha ferida. Eu precisava cuidar dessa ferida e eu cuidei dessa ferida. Então hoje eu tenho mais certeza de quem eu sou, de mais certeza do que eu não preciso ter medo, de certas situações e que eu posso ser quem eu sou e continuar sendo quem eu sou, mesmo que algumas pessoas não concordem ou não gostem. E eu fiquei em paz. E eu estou muito feliz e muito realizada com isso. Então, por isso que eu sempre falo, não é sobre os outros, não é sobre o que acontece, mas é essa ferida. Essa raiva veio à tona, não foi porque essa pessoa ou essa situação, foi porque já estava aqui machucado. E essa dor só veio dizer assim, Deane, olha, ainda está te machucando, olha para ela, e eu fiz isso, eu acolhi essa raiva, eu acolhi esse sentimento. E isso me ajudou a olhar mais para mim e ver de fato quem eu sou. Olhar para a minha criança interior, a minha criança na infância, aquela criança feliz, empolgada, animada. Gente, eu comecei a lembrar de tanta coisa gostosa da minha infância que eu tinha me perdido. Então, eu sou tão grata a essas pessoas que acionaram o meu gatilho, que me fizeram olhar para esse sentimento e me libertar desse sentimento, mas acima de tudo, me conectar com quem eu sou. Porque se não fosse essas pessoas, não tinha acionado o meu gatilho, não tinha olhado para essa dor e não tinha me visto, não tinha olhado para quem eu sou. E hoje eu tenho mais amor por aquela criança e por mim. Hoje eu olho para mim e digo, tu é diferente, tu pensa diferente, você é intensa e tá tudo bem e vá ser você. Então, não fiquem chateados com as pessoas ou com as situações. Se te incomodou, agradeça. Tem algo que você precisa olhar para você, para sua ferida, para você se desprender dela, para você poder olhar para você. Faça isso, tá? Então, vamos lá. Gatilho. Gatilho, aqui é uma ferida.
Isso aqui é uma ferida que aconteceu na tua infância que talvez tu não lembra, mas ela tá aqui machucada. E aqui uma palavra, um som, um cheiro, uma voz. Isso daqui vai fazer vagamente te lembrar dessa dor, vagamente te lembrar dessa ferida. E por ela tá reprimida, ela vai vir com muita força. Ai, Diane, mas isso aqui é tão besteira, isso aqui é tão simples, isso aqui nada a ver. Mas a dor é profunda, a dor é grande, porque ela ficou reprimida por muitos anos. Então, imagina você pegar um balão e você enche um balão e deixa aquele balão ali. Se você começar a afogar a boca do balão, você vai ver essa ar saindo bem devagarzinho. Mas aquele balão tá reprimido, tá preso ali e você trisca com a agulha bem pequenininha, ele estoura. Faz um barulhão, um assusto, né? Um assusta a gente. Então é assim um gatilho. Aquele dor é como se fosse um balão que tá ali reprimido. E o gatilho é a agulhazinha bem pequenininha, só trisca, triscou, acionou o gatilho. A dor é profunda. Então, não ignore a sua dor, por mais simples e bobeira que seja. Talvez para você ou para os outros seja bobeira. Eu sei que se eu falar o que aconteceu, para muitas pessoas são besteira. Ai, nada a ver, era brincadeira dessa pessoa. Ai, nada a ver, era para aquela pessoa, para você, mas para minha criança, ela estava ferindo a minha ferida. Ela estava machucando uma dor profunda, da qual eu me senti rejeitada pelos meus pais, abandonada pelos meus pais. Era uma dor profunda. Então, por mais simples que seja, se doeu em você, olha para ela com carinho. De forma consciente, pode ser bobeira ou besteira para outras pessoas também, mas para sua criança não, dói. Então, quando você sentir um desconforto e uma sensação, um sentimento, pode ser um gatilho. E aí você precisa olhar para esse sentimento. O que que eu senti? Lembra que eu falei? Eu identifiquei raiva, mas o sentimento em si não era raiva. Por que eu senti raiva? Porque eu estava revoltada. Por que você estava revoltada? Porque ao longo da vida as pessoas foram me moldando, eu permiti. Elas foram tentando cortar as minhas asas, vamos se dizer. E eu senti raiva, revolta por causa de um sentimento que eu senti na infância, que no fundo, no fundo, era a busca da aprovação, da aceitação, o medo da rejeição. Então, você precisa identificar um sentimento e ver o que está por trás desse sentimento. Nunca vem um sentimento. Esse sentimento, ele vem com a somatória de outros sentimentos. Deane, como que eu identifico o meu gatilho? Você vai sentir desconforto perto de algumas pessoas, algumas palavras, algumas brincadeiras, você vai sentir esse desconforto. E aí você vai olhar para isso, por que eu me senti assim? Por que essa pessoa me faz eu me sentir assim? Deane, mas às vezes aquela pessoa, ela fala a mesma coisa com aquela outra pessoa, mas talvez a forma, o tom da voz, ou talvez a aparência dela, gente, às vezes até um olhar da pessoa faz lembrar da forma como teu pai te olhava com grosseria. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa que eu era administrava essa empresa. E o meu patrão, ele tinha como sócio a irmã dele, só que ele era o meu chefe, ele viajava e eu ficava ali responsável pela loja dele. E a irmã dele volta e meia vinha, só que ela era casada. E o marido dela ficava ali às vezes ajudando, fazendo uma manutenção. E eu lembro muito nitidamente que o marido da irmã do meu patrão pediu para o funcionário trocar uma lâmpada. E ele não estava conseguindo. E ele começou a esculachar ele. Você é um burro, você não faz nada direito. E começou a tratar ele com tanta grosseria. E eu comecei a sentir uma raiva tão grande que a vontade que eu tinha de ir lá e pegar aquele homem. E não era comigo.
E aí eu passei mensagem para esse meu patrão: eu preciso falar com você, eu não aguento mais trabalhar nesse lugar. E aí ele, quando eu chegar, nós conversamos. Quando meu patrão chegou, eu já comecei a chorar. E aí ele me chamou no escritório e eu fui lá. E ele disse: "O que foi, Diane?" Eu falei: "Eu não aguento trabalhar aqui. O seu cunhado, ele é muito grosso, isso. Mas ele fez algo com você? Não. Ele falou algo com você? Não. Mas o jeito dele, eu não consigo estar num ambiente com pessoas assim." Isso eu não sabia, mas ele me fazia lembrar do meu pai, como que ele tratava a minha mãe. Eu não sabia. E aí eu pedi demissão desse emprego, um emprego muito bom. Depois eu fui trabalhar em outra empresa, numa serraria. O meu chefe era um e o sócio tinha outro sócio. E esse sócio era estúpido, era ignorante, ele chegava e toda vez que ele chegava eu me tremia, eu ficava mal e eu sentia tanta raiva, mesmo ele nem olhando para mim, nem falando comigo, porque ele não era meu chefe. Mas ele falava com outro funcionário e eu via o jeito dele. Sabe quando ele chegava, já subia em mim, o meu corpo gelava. E eu também não sabia, ele acionava meu gatilho. Isso antes de eu ter feito terapia, sem isso quando eu era bem jovem. Então eu fui vendo na minha autoterapia recentemente várias situações que eu vivi sendo acionada meus gatilhos. Então essas pessoas eu nem tenho contato, elas nem falaram comigo, elas nem fizeram nada comigo, mas me fizeram lembrar de como meu pai tratava a minha mãe. Então, algumas pessoas elas vão acionar seus gatilhos, outras não. Por quê? Porque lá no fundo elas te fazem lembrar de alguém, de algo que aconteceu na tua infância. Então, se você sente um desconforto perto dessa pessoa, essa situação, a palavra ou a forma como a pessoa te trata, você pode olhar para esse sentimento, identificar esse sentimento. Deane, mas eu não consigo, eu não fiz o processo da terapia, eu não sei, eu não consigo. Lógico, algumas pessoas não vão conseguir, porque eu já tenho essa habilidade de fazer a minha autoterapia. Talvez você que já fez até terapia comigo, talvez também não consiga, e tá tudo bem. E não é para que você consiga, mas eu quero que você entenda que algumas pessoas, algumas situações acionam seu gatilho. E aí você vai acolher esse sentimento, deixa ele vir à tona, veja o que que você está sentindo. Talvez você não vai lembrar a raiz da causa desse sentimento, como eu fiz. Talvez você não consiga falar com sua mãe. Talvez você não consiga mergulhar. Talvez você não consiga essa clareza toda que eu consegui. Mas o que que você pode fazer? Ou você chega e conversa com essa pessoa, já que você tem muito convívio com ela, seja claramente. Olha, fulano, a forma como você fala, o que você fala, a forma como você se comporta comigo, isso me machuca, me faz lembrar de algo que eu sofri na infância. Chega abertamente pelo seu bem-estar. Talvez a pessoa não entenda. Ah, mas é brincadeira. E eu sei que é brincadeira, eu sei que não é maldade sua, mas isso dói uma ferida profunda minha. Eu já estou buscando tratar ela, já estou buscando. Mas eu queria pedir que você respeitasse a minha dor. Chega, fala com essa pessoa. Tá, falei, e mesmo assim ela continua. Ou, Deane, não dá para falar com essa pessoa. Evita essa pessoa. Evita, não porque você tem raiva dela, não porque você não gosta dela. Não, eu sei que não é culpa dela. Ela só aciona uma ferida minha. Então, para proteger a minha ferida, eu vou evitar estar nesse tipo de ambiente. Eu vou evitar estar com esse tipo de pessoa. Não que eu tenha raiva, rancor, mágoa. Não, eu só vou proteger a minha ferida. Então, essa é uma das formas que vocês podem cuidar das feridas emocionais de vocês. Evitar, gente, eu evito. Tem algumas pessoas que eu não me sinto bem. Se estão acionando o meu gatilho, não. Se estão acionando o gatilho, pode estar, mas eu não me sinto bem. Eu não me sinto bem pela maneira de pensar, pelo comportamento dessa pessoa, eu não me sinto bem, eu não vou estar. E ninguém vai fazer isso mudar. Se eu não tenho raiva, não, se eu puder ajudar essa pessoa em uma situação que eu não vou poder evitar, tá? Conviver, vou estar ali. Mas eu ficar forçando isso, não. Se eu puder evitar, eu vou evitar. Ah, mas eu vou pelo meu bem-estar, pela minha saúde mental. Então, não é que eu tenha raiva dessa pessoa, não é que eu tenho ódio dessa pessoa, não, é porque eu quero estar vivendo em paz, tranquila comigo mesma e tá tudo bem.
Amo essa pessoa, amo, mas eu não gosto da companhia, do estilo de vida, da maneira de pensar, do posicionamento, não condiz com meus princípios, não condiz com a minha maneira de pensar, com o que eu sinto. Então, eu vou e me afasto. Vamos lá? Dúvidas? Podem colocar na enquete se não quiserem falar, que eu posso ler aqui no chat, ou podem falar. Eita, que é bem emocionante, viu? Já chorei aqui. Porque acionou o teu Muito gatilho. emocionante. Você só chorou porque acionou o teu gatilho. Se você Acionou. se emocionou, se você sentiu, você se conectou. É, exatamente. E aí você vai acolher, fazer o mesmo que eu fiz, Tonita, olhar para esse sentimento e deixa ele vir. Acolhe ele. Porque muitas vezes, gente, a gente aprendeu a engolir. Tem que suportar, tem que suportar, tem que engolir, tem que engolir. E tá aqui dentro, engolir, suportar, não diz que resolveu, que não doeu. Pelo contrário, diz que se acumulou. E quando isso se acumula, uma hora vai vir à tona. Ou de uma forma emocional, com uma depressão, ou algum problema emocional, ou vai vir como uma doença. O teu corpo ele vai gritar. Nós não fomos criados para suportar tantas dores emocionais. Nosso corpo não foi criado para isso, nós não fomos criados para isso. E a gente vive bombardeado. E isso que é o que me dói, é, de que a gente tem que aguentar tanta coisa, aceitar tanta coisa, de muitas vezes que a pessoa cria porque acha que a gente tem que suportar. Ah, tem que suportar mesmo, então eu vou fazer desse jeito, eu vou falar desse jeito, porque tem que suportar, tem que aceitar. E aí as pessoas acabam abusando muito dessa necessidade de suportar. E aí a gente precisa ter um respeito com a gente, mas até quando eu preciso suportar? Até onde vai o meu limite de suportar a falta de empatia, a falta de madureza, a falta de bom senso, porque às vezes eu já ouvi isso. Ah, a pessoa tem que suportar, nós tem que suportar, e aí vai lá e faz porque aquela pessoa tem que suportar, tem que aceitar. Não, gente, não é bem assim. A gente precisa suportar situações que não tem como ser evitadas. Situações que realmente a gente precisa suportar, porque não tem como, de outra forma, lidar com aquelas situações e a gente precisa suportar. Mas existem situações que a gente vê que não é Oi? não só a questão de se suportar, mas é a questão realmente de que tem como ser evitado, de ter como ter ali um bom senso, de ter mais empatia. Sabe, eu vejo muito essa falta de amor com a dor do outro. E muitas pessoas, gente, não sentem a nossa dor, elas não entendem a nossa dor. Mas quem sente sou eu. E por isso eu preciso acolher, respeitar, amar, acolher a mim e impor limites. Hoje eu aprendi na minha vida a impor limites. E eu imponho limites para o meu bem-estar, para a minha saúde mental, para a minha saúde emocional. Hoje eu aprendi a impor limites por amor a mim, por amor à vida, por amor à minha saúde. Eu perdi isso, eu perdi quem eu era, eu me perdi de mim, eu me perdi da minha saúde emocional, mental, eu me perdi da vida e quase eu perdi a esperança, porque eu suportei demais, eu engoli demais, eu me moldei demais e eu deixei de ser quem eu era. Como que eu vou viver na vida se eu não sou quem eu sou? Então, hoje eu aprendi
a impor limites, porque hoje eu sei quem eu sou e eu sei como meu Deus me vê, porque a gente não vai conseguir agradar todo mundo. Imagina Jesus perfeito, ele foi rejeitado pelos seus próprios seguidores. Então a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo. Mas Jesus, ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele estava fazendo ali e ele continuou no propósito dele. Já pensou se Jesus tivesse que se encaixar ali na maneira de pensar de todo mundo, no medo? Então, a gente precisa saber quem a gente é, saber como Jeová nos vê, e lógico que ter esse equilíbrio, gente, de sempre ter Jeová como régua, porque a gente não pode se rebelar ou se, sabe, mas a gente saber quem nós somos, do nosso valor, e a gente respeitar isso, nossos limites. Lógico que com respeito, por quê? Porque tem muitas pessoas que não respeitam nossos sentimentos, mas a gente não vai ser igual a essas pessoas, que é o que eu falei. A gente precisa entender os nossos gatilhos para que a gente possa cuidar dos nossos gatilhos, mas também a gente precisa tomar cuidado para não acionar o gatilho do outro, porque senão eu vou ser igual ao outro, que não tem empatia, que não tem amor, que não tem compaixão pela dor do outro. Então, hoje, na minha vida, gente, eu tomo um cuidado tão grande para mim não acionar o gatilho do outro, não machucar a dor do outro, porque eu sei que dói em mim quando alguém faz isso comigo. E se eu não quero que o outro faça comigo, eu me policio para não fazer isso com o outro. Esses dias eu saí da reunião e eu brincando, né? Aí uma maninha falou assim: Ah, eu subi para lavar a calha. E eu falei assim. E cadê o marido? Mas falei brincando. E eu vi que isso. Eu falei, eita, isso daqui pode ter despertado. Olha, gente, eu falei brincando, olha. E aí eu fui, conversei, expliquei tudinho. Eu falei, poxa, essa brincadeira pode ter acionado um gatilho. Eu fiquei triste comigo, que foi uma brincadeira. Às vezes a gente fala, mas eu vi que acionou o gatilho, porque o marido dela estava do lado e ele falou, e eu estava fazendo outra coisa. E ela tem marido, sim. Eu falei, sim, eu sei. E aí eu fui explicar, eu sei, mas eu falei brincando, porque hoje está todo mundo dizendo que o homem tem que um papel definido, a mulher tem um papel definido, mas eu acho que quando é os dois juntos, cada um sabe da sua relação, e eu falei brincando, pedi desculpa e tudo, e aí ficou tudo em paz. Então, hoje eu tomo muito esse cuidado para mim não saber se minhas brincadeiras, que para mim é brincadeira, pode ser um gatilho, pode ser ali triscar na ferida do outro. E quando eu percebo isso, eu humildemente vou lá e peço desculpa e explico toda a situação, porque eu não quero fazer com o outro o que, infelizmente, acabam fazendo com a gente. Vamos lá, gente? Ai, profundo, né? Gente, depois da pandemia, as coisas não são mais as mesmas. E eu acho que as pessoas não perceberam isso, que as coisas não são mais a mesma. Deixa eu olhar bem aqui o negócio. Por que, Deane, depois da pandemia? A pandemia foi um acontecimento muito impactante emocionalmente. Imagina o mundo todo se deparando com vários sentimentos. Foi uma carga emocional muito intensa. Medo, insegurança, tristeza, dor, ansiedade, tantos sentimentos que o mundo todo sentiu numa proporção muito intensa por um longo período. Nós não fomos criados para ter sentimentos ruins. E a gente sentiu isso com muita intensidade por um longo período de tempo. Ao longo da vida, a gente vem sentindo tristeza, medo, ansiedade, mas é uma vez ou outra um sentimento ali de uma forma mais leve. Mas a pandemia não, foi global esse impacto emocional. E isso trouxe uma desestrutura psicológica e emocional em todos os seres humanos. E hoje, dentro da gente, a gente ainda está com essa turbilhão de sentimentos.
E a gente não consegue lidar com isso, porque lembra, quando a gente sente um sentimento, é liberado substâncias químicas e fica isso no nosso corpo. Então, tudo que a gente sentiu na pandemia foi acionado o gatilho, foi instalado os sentimentos. Isso trouxe um desequilíbrio, sim, em nós, no nosso emocional, no nosso psicológico, no nosso corpo, no nosso funcionamento. Então, hoje está todo mundo muito mais sensível, está todo muito mais frágil, e a gente precisa entender isso e aceitar essa realidade. E não querer, eu sou fortuna e isso. Não, gente. Tá todo mundo mais sensível e mais frágil. E hoje a vida, ela pede o quê? Olha um pouquinho para você. Poxa, desacelera um pouco. Olha para você, respira fundo, se conecta mais com a natureza, relaxa, não se cobra tanto. Você sentiu um impacto emocional muito grande. Você não processou os sentimentos, você não digeriu, você não acolheu. Durante a pandemia, todo mundo só sentiu, sentiu. Acabou a pandemia, todo mundo foi ter que voltar para a correria da vida, das preocupações, das necessidades físicas, mas onde ficou as necessidades emocionais? Então, está todo mundo hoje inconscientemente precisando de cuidados emocionais, mas muitas pessoas não querem aceitar isso, elas não querem reconhecer isso. Hoje, as nossas necessidades não são tantas como as de antes, fora as externas, mas internas. Por quê? Porque se você não estiver bem psicologicamente, emocionalmente, meu amor, nada na sua vida vai bem, nada. Então nós precisamos hoje entender que nós estamos vivendo em uma fase diferente da vida, uma fase onde a gente precisa olhar com mais carinho para a gente e entender que ninguém é responsável como eu me sinto. Por exemplo, como a Sueli comentou. As pessoas poderiam entender, poderia, mas ninguém está se entendendo, como que vai conseguir entender o outro? Ninguém está conseguindo resolver os seus BO, como que vai conseguir ajudar o outro a resolver o seu BO? Então a gente precisa olhar para a gente. Teve até o que eu postei sobre uma adoração matinal falando sobre isso. E foi muito claro que a gente precisa amar o próximo como a si mesmo. A gente precisa primeiro se amar. E às vezes a gente exige tanto do outro. Eu queria tanto que o outro. Mas você está conseguindo se respeitar, se aceitar, e aceitar esse estilo de vida? Porque se você aceitar esse estilo de vida, pronto. Não me importa com o que o outro pensa, o que o outro fala. É meu estilo de vida. Eu quero me alimentar saudável, eu quero cuidar da minha mente, do meu corpo. E as outras pessoas podem achar exagero, podem, mas lá na frente, elas que vão estar doentes. Eu vou estar bem, fé em Deus, eu vou estar bem, porque eu vou estar cuidando da minha saúde. E cada um tem um livre arbítrio de escolha. Se a pessoa não quer cuidar da sua saúde mental, emocional, física, tudo bem, mas eu quero e eu vou. Eu respeito a escolha dela. Se ela não respeita a minha, é problema dela, mas eu respeito o meu corpo. Eu respeito a mim. E por isso eu vou continuar, mesmo outros não concordando, mesmo os outros não gostando. E aí é onde vem a questão de se impor. Gente, a gente precisa se impor. Eu passei por dificuldades, eu passei por dificuldades financeiras. Vocês sabem disso. Dificuldades financeiras extrema mesmo. E eu fiquei no fundo do poço. E eu decidi que para aquele lugar eu nunca ia mais. E que eu ia ter uma qualidade de vida melhor e eu ia ajudar a minha família, porque foi a minha família, minha mãe, meu irmão e minha irmã, meu pai, que falaram para mim: olha, eu lembro como se fosse hoje a minha irmã mais velha, Deane, nós temos os nossos desentendimentos, mas a gente é sangue, a gente é família. Vem para cá. A gente não tem muito a oferecer, mas você tem onde ficar. O meu irmão mais velho, eu só liguei para ele e falei: Janda, eu não tô bem. Ele pega as tuas coisas e vem para cá. Eu nem precisei explicar para ele. Para mim chegar ao ponto de dizer eu não tô bem, é porque ele sabia que eu não estava bem, porque eu nunca pedi ajuda. E minha família me estendeu a mão mesmo não tendo condições. E
Eu prometi para eles que eu ia sair daquele lugar e que eu ia recompensar, que eu ia ajudar eles também. Então, para mim ficou muito marcado a situação financeira que eu fiquei. E foi eles que me estenderam a mão. Quando eu cheguei aqui, começaram que eu tenho que mudar de casa, que eu tenho que ir para um lugar mais simples, que eu tenho que parar, tenho que trabalhar menos, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo. Ai, menino, aquilo dali subiu dentro de mim. Essa pessoa não sabe o que que eu passei na vida para falar isso. Essa pessoa, ela não sabe. Eu perguntei para essa pessoa, por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que mudar de casa? Não, porque tem que ter a vida mais simples. Por que eu tenho que trabalhar menos? Não, porque. Falei, deixa eu te falar aqui. Se eu passar dificuldade financeira, você vai pagar as minhas contas, meu aluguel? Eu acredito que não. E deixa eu te falar, o estilo de vida que você quer, que você vive, é seu. E não faça isso de querer impor em outra pessoa. Eu, pelo menos, tenho uma mentalidade forte. E eu tô te dizendo que essa vida que você tem, que você não é a vida que eu tô buscando hoje. Mas se for uma pessoa com a mentalidade fraca, ela pode abandonar o emprego, ela pode mudar de casa e ela pode passar dificuldades financeiras. E aí, quando ela estiver passando dificuldades financeiras, você vai pagar as contas dela, você vai pagar o aluguel dela, você vai sustentar ela. Então, às vezes, a gente dá conselhos com base na nossa realidade de vida para uma pessoa que não tem estrutura e depois ela acata esse conselho e ela passa dificuldades, passa por situações que vai ser ruim para ela. Então a gente precisa aprender a deixar as pessoas tomar as escolhas da vida dela e a gente também aprender a tomar as nossas escolhas e não deixar com que as pessoas entrem na nossa mente e faça a gente fazer escolhas da realidade de vida dela. Essa pessoa, ela passa muita dificuldade financeira, ela realmente passa dificuldades financeiras e ela está com vários problemas emocionais e ela não tem condições de cuidado emocional, nem de pagar as suas despesas. E a vida dela realmente não está legal. Ah, mas é para fazer mais, mas ela também não consegue fazer mais, porque não tem condições. Ela precisa estar procurando um trabalho. Então, imagina, ela me dando um conselho para mim ter o tipo de vida que ela tem, de problemas emocionais, de dificuldade financeira, e mesmo assim ainda não faz mais, porque não tem estrutura para isso. E aí eu fui. E aí depois outra vez ela veio falar outra coisa do que eu tinha que fazer e várias situações. Aí eu fui, respirei fundo, orei, passei uma mensagem para ela, com muito respeito, com muito amor. Deixa eu te falar uma coisa aqui. O estilo de vida que você vive não é a vida que eu estou buscando, que eu quero, tá? Eu respeito e como você vive, a maneira de pensar sua não é a minha maneira de pensar. E eu quero aqui, nesse exato momento, colocar um limite. Até onde você pode entrar na minha vida pessoal, particular e profissional, ok? E aí eu falei isso para essa pessoa. E eu falei assim para ela. Eu amo você, gosto da sua amizade, para mim nada vai mudar, respeito demais você, mas eu quero pôr o limite, porque eu acho que todos nós precisamos saber o nosso limite, até onde a gente entra na vida do outro, particular, pessoal, profissional. E tem algumas pessoas que não sabem esse limite, e eu acredito que você ainda não conseguiu ver qual é o seu limite. Você já falou isso da minha vida, de como eu tenho que viver. Sou mais velha do que você, nem meus pais, nem os anciãos, ninguém fica falando como eu tenho que fazer ou viver. E o que eu passei na minha vida me ensinou muito o tipo de vida que eu quero viver agora. E por isso, eu estou colocando um limite aqui na minha vida pessoal, profissional, na minha vida particular, porque senão vai entrando, 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 e depois a gente perde o controle. Então, gente, infelizmente, a gente precisa aprender a impor limites de forma educada, gentil, amorosa. Por quê? Porque se eu não pôr limite,
Aí, minha filha, a porta está aberta, pode entrar à vontade, fazer aí o que quiser. Então, a gente precisa aprender a impor limites de forma gentil, educada e firme. A gente precisa colocar esse limite e não reclamar do outro. Ah, mas fulano, tá, mas até onde tu deixou ele entrar? Até onde você permitiu ele falar isso? Até onde você. A gente tem uma mania muito grande de terceirizar responsabilidades que são nossas. Então, ai, fulano fez isso comigo, fulano falou isso comigo, fulano. Tá, mas aonde que você deu essa abertura? Aonde foi que você permitiu? Quando foi que você não impôs limites? Fulano, isso aqui eu não gosto. Fulano, até aqui. Fulano, a vida é particular, gente, é particular. Olha, a minha família, elas não ficam entrando na minha vida. Não entra na minha vida. Isso eu acho tão admirável da minha família que, assim, quando alguém precisa de algo, alguém está passando uma dificuldade, tá toda a minha família ali, ó, de braços abertos. Mas ninguém fica palpitando, ninguém fica futucando. Ali, cada um, a gente sabe que tem a sua vida. Minha irmã, casada com seu marido, ela tem a vida dela, ela toma as decisões dela. Meu irmão também tem uma vida que a gente não concorda, mas a gente não fica palpitando, a gente não fica entrando na vida dele. Mas se um dia eles precisar, nós somos os primeiros a acolher, a ajudar, a apoiar. Mas a gente não fica, a própria família da gente não faz isso. Mas tem pessoas que querem entrar na vida da gente e fazer assim, ó, é assim que tu tem que fazer, é assim, 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 assim. E se eu não impor limite, essa pessoa vai entrar e vai ditar o que tu tem que fazer, como falar, o que tu tem que sentir, se tu pode sorrir, se tu não pode não respirar, tem que respirar. Então, tem pessoas que elas misturam, elas não conseguem entender que vida pessoal, particular, profissional é uma escolha individual. Tem pessoas que elas não conseguem entender isso. E elas acham que tem um direito de entrar na tua vida e ditar como você deve viver. Mas elas só vão entrar na tua vida se você permitir. No momento que você colocar um limite, você se impor, minha vida pessoal, particular e profissional, é eu que decido, porque sou eu que vou colher as consequências. Sou eu que vou passar dificuldades. Sou eu que vou pagar meu aluguel. Sou eu que vou pagar as minhas despesas. Sou eu que vou arcar com as consequências. Então você precisa aprender a impor limites e parar de terceirizar e culpar fulano, fulano, fulano. Tá, mas até onde você deixou isso? Ai, fulano, eu não gosto quando você fala isso. Eu escolhi comer dessa forma. Eu quero comer saudável. E se eu estivesse fazendo um tratamento? Se eu estivesse fazendo um tratamento e o médico mandasse eu comer só isso daqui? Aí, tudo bem. Mas agora eu quero evitar uma doença por comer desse jeito. E aí você não concorda? Ai, por favor, eu queria que você tivesse um pouquinho mais de respeito referente à minha decisão e não falasse mais isso. Pode ser? Que aí eu respeito como você se alimenta e aí você respeita como eu me alimento. De forma educada, gentil. Pronto. Mas se eu não ponho limite, ai, fulano fala isso, mas você já conversou com ele que isso não agrada, que realmente é a sua escolha? Então a gente precisa começar a impor limites e a assumir aonde a gente deixa, até onde a gente deixa o outro entrar na nossa vida, tá? Vamos lá, gente, alguma dúvida? Gessonita. Não, ficou muito claro. Até com essa aula entendi por que os gatilhos acionaram, né? Eu fiquei na a pergunta que eu fiz no grupo, né? Por que certas pessoas acionam, outras não, sendo que às vezes a gente tem às vezes as mesmas situações e aí eu pude entender por quê. É bem interessante, né? Como sempre. E aí eu pude entender por que Uhum, acionou, né? uhum, Porque tá doendo. E realmente faz sentido, é de outra coisa do passado, né? Que ainda.
apesar da gente já ter feito a terapia, né, ter reprocessado, eu pude lembrar da dor, né, do reprocessamento quando fez. Não vou conseguir continuar. Tudo bem, não tem problema, Gessanita. É importante falar Essa, e colocar para fora. o que é bem interessante que às vezes o que às vezes é pequeno, né, que a gente sempre minimiza a dor de tudo. Uhum, Porque a uhum, gente, né, sempre diz assim, ah, mas por causa disso, isso, e a gente muitas vezes faz isso com a gente, né? Piorou uhum, os outros, né? uhum, Então a gente sempre diz assim, ah, mas isso é uma besteira, isso é porque você está sentindo, mas é uma dor que é de lá, uhum, de trás. uhum, E o interessante é que por mais que a gente reprocessou, mais bate, né? De novo a dor, uhum. caso gatilho. Isso. De forma consciente e adulta é bobeira, e realmente. E eu falei isso, sabe? Quando eu estava trabalhando o gatilho, eu, de forma adulta, consciente, eu olhei e disse, gente, Dani, que bobeira. E eu falei para mim, isso é bobeira mesmo. Mas por trás dessa bobeira tem uma ferida, e eu não quero olhar para o hoje, eu quero olhar para a ferida. Então, tira essa palavra de bobeira, de coisa pequena, e olha para a ferida. E aí, minha filha, foi quando eu fui mergulhar e me deparei com uma ferida profunda. Então, a gente tem que parar de minimizar muito os nossos gatilhos, porque senão a gente vive a vida toda sendo engatilhada, doendo, machucando uma dor profunda. E aí a gente acaba trazendo tanto desconforto na convivência com as pessoas, no ambiente, por uma ferida nossa que está ali gritando. Gente, se vem à tona é porque quer nos mostrar algo hoje. Eu fico tão atenta a isso, porque isso impacta tanto a nossa vida. Então, quando vem, o mais simples que seja, para nós, às vezes é simples, para as outras pessoas, como você falou, realmente é besteira. Mas para nossa criança é uma dor tão profunda, e quando a gente mergulha e aí se depara com isso, e isso faz a gente entender tantas outras coisas que a gente diz, ainda bem que eu olhei para essa besteira. Então, não ignore os seus gatilhos, olhe para os seus gatilhos, busque. Se você não conseguir identificar, evite sofrer, se proteja. É muito ruim a gente viver sempre assim, desconfortável, tá? É, aqui, a Thelma falou, né? Bom dia, lembrei do meu pai e que o meu marido aciona muito na minha vida. Olha, isso aí é muito ruim, porque é marido, então tá o tempo todo acionando o teu gatilho. É importante você identificar esse gatilho, esses sentimentos, e trabalhar eles, porque você não vai conseguir evitar o seu marido. Algumas pessoas, algumas situações a gente consegue, mas outras não. Aí o que que você pode? Conversar com ele, explicar para que ele possa entender e ele evitar alguns comportamentos, algumas palavras, para não te acionar. Ah, mas mesmo assim ele não entende, ele não evita, ele não tem como. Aí sim, você vai ter que trabalhar esse sentimento, olhar para sua ferida, acolher ela, acolher esse sentimento, tá? Que mais, gente? Mais alguma dúvida? Acho que o gatilho ficou bem esclarecido, né? O que que é gatilho, como identificar ele e como lidar com ele. Ficou bem esclarecido, gente? Ótimo. Então, vamos seguir. Gente, qualquer dúvida, passe mensagem no grupo. O que que vai acontecer? Hoje eu queria bastante essa aula realmente, porque faz parte do processo, da gente aprender a lidar com as nossas emoções. Algumas situações a gente não vai conseguir, resolver, mas aprender a lidar e entender porque algumas pessoas. Foi até uma coisa que você perguntou. Por que algumas pessoas acionam e outras não? Teve essa pessoa que sempre aciona meu gatilho,
Mas tem outra pessoa que brinca também e não dói em mim. E sendo que é praticamente as mesmas brincadeiras. Mas lembra que eu falei que os nossos sentimentos, que nós carregamos de energia, que nossos sentimentos são um tipo de energia, e que nós, sim, liberamos uma energia. E às vezes o que a pessoa fala, ela por trás traz uma carga de pensamento, de sentimento e de energia. E isso a gente sente. Quando a gente sente, aciona o nosso gatilho. E aí outra pessoa fala a mesma coisa, do mesmo jeito, mas o que está por trás, o sentimento, o pensamento dessa pessoa é totalmente diferente e por isso não aciona o teu gatilho. Então aquela pessoa às vezes ela fala algo sem maldade, realmente ela fala sem maldade. Você não sente absolutamente nada. Agora aquela outra pessoa, ela pode trazer com uma cobrança, com uma maldade, com realmente. E aí você sente. E por isso que algumas pessoas acionam nosso gatilho, outras não, mesmo falando as mesmas coisas. Os nossos pensamentos e sentimentos, eles são invisíveis a olho nu, mas a gente sente. A gente sente. E aí é onde aciona o nosso gatilho. E aí é onde você vai começar a entender e também identificar aquela pessoa aciona meu gatilho, aquela palavra, aquela situação, aquele ambiente. Você vai começar a perceber como que você se sente diante daquelas situações. E aí você vai perceber porque você se sente desconfortável. E aí você pode olhar para esse sentimento. O que que eu sinto? Por que eu sinto? E aí você vai identificando. Se você conseguir identificar, ótimo. Mas se não, começar a evitar, para que você possa se proteger emocionalmente. E lembra, não é culpa do outro, o problema não é do outro, não preciso ficar com raiva do outro, ficar magoada com o outro. Não. Eu preciso amar todo mundo, amar as pessoas, compreender, elas também estão passando por conflitos, problemas emocionais, elas não conseguem nem se entender e elas vão me entender? Não, talvez não, mas eu preciso me entender. E para me proteger, evitar. Não a pessoa, mas evitar essa sensação, esse sentimento, esse desconforto emocional que talvez essa pessoa nem saiba que aciona meu gatilho. Não vou ficar chateada com ela, com raiva, revoltada. Não é sobre a pessoa, mas é sobre a minha ferida que está aqui dentro, que está sendo engatilhada. Certo? Bom, eu acho que ficou bem claro essa aula sobre gatilhos emocionais. E se tiver dúvidas, tragam mais para que eu possa ajudar. Lembra que eu estou aqui realmente, gente, para ajudar vocês e por isso eu trouxe essa aula, porque vocês passaram mensagem, eu vi também a dificuldade de vocês, e aprender a olhar mais para a gente. Gente, precisamos aprender a parar de olhar para os outros no sentido de culpar os outros pelas nossas feridas emocionais. Beleza, tem pessoas ruins, tem pessoas que realmente faz coisas ruins, tem, mas o que o outro faz ou fala diz sobre ele, mas como eu me sinto diz sobre mim. Eu preciso olhar para os meus sentimentos, sabe? A você saber quem você quer ser e se concentrar nesse papel que foi o que eu falei para mim. Diane, você quer ser uma mulher intelectualmente, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente saudável, não é isso? E profissionalmente também. Não é isso? Eu falei, é. Então, a gente precisa promover ações e atitudes diante disso. E uma delas é ter a coragem de assumir as responsabilidades referentes aos teus sentimentos. Uma pessoa mentalmente, emocionalmente saudável, ela não vai culpar o outro, terceirizar o outro pelos seus sentimentos que você está sentindo. Quem está sentindo sou eu, os sentimentos. Então, a responsabilidade desse sentimento sou eu. Embora alguns possam trazer algum desconforto, possam despertar alguns sentimentos, mas eu sou responsável para cuidar desse sentimento, dessa sensação. Então, quando a gente tem muito claro quem a gente isso é mais fácil da gente lidar
com essas coisas que acontecem externamente, que é o que eu falei para vocês. Jesus, ele sabia muito bem quem ele era e qual era o propósito dele quando ele veio na Terra. Mas todo mundo dizia, né? Julgava, criticava, duvidava de que ele era o Messias. Jesus não ficou batendo boca, não ficou chateado com as pessoas. Sabe o que Jesus fez? Continuou fazendo o que ele veio fazer, pregar, ensinar, falar do reino. Ele continuou sabendo quem ele era. Jesus, ele tinha uma autoidentidade muito definida e por isso que os outros falavam não abalava ele. Não abalava ele. Então, quando a gente tem a nossa identidade definida, quando a gente sabe quem a gente é, a gente não se importa com o que os outros pensam sobre nós, o que os outros falam sobre nós. Eles estão criando uma imagem sobre nós, mas que não diz sobre quem nós somos. Mas quando a gente sabe quem a gente é, meu bem, isso não me abala. Isso não me abala. E eu estava buscando essa busca dessa identidade, eu estava montando a minha identidade, faltava isso. E quando esse sentimento, esse gatilho foi acionado, eu falei, é uma oportunidade. Eu fiquei tão feliz por eu ter identificado que o gatilho foi acionado que eu agradeci. Eu agradeci porque eu disse, é uma oportunidade para me olhar. Esse sentimento veio e aqui não foi à toa. Ele veio para me mostrar algo sobre mim. E eu mergulhei. Quando eu mergulhei, eu vi aquela criancinha toda animada, feliz, sabe? Aquela criança cheia de personalidade. Uma criança decidida, sem medo. Gente, quando eu olhei para mim, eu falei: essa aqui sou eu. Meu Deus, e eu chorei. Eu chorei porque eu vi quem eu era. E aí eu falei: essa aqui sou eu. Essa aqui é a minha identidade, uma mulher determinada, forte, brincalhona, intensa, uma mulher que realmente. E daí eu falei, essa sou eu, e eu aceito quem eu sou, independente do que os outros pensem, falem, não goste, tá tudo bem, eu respeito, mas essa sou eu e eu aceito quem eu sou. E foi nesse momento que eu defini e aceitei a minha identidade, aceitei quem eu sou. E aí, hoje, podem falar ou pensar ou não gostar, e tá tudo bem, eu respeito, mas eu tô muito bem resolvida comigo, com quem eu sou, tá? Mas sempre vamos buscar o respeito, a empatia e entender que os outros não são obrigados a nos aceitar, mas também não somos obrigadas a nos moldar, mas também não somos imaturas para querer se rebelar ou se revoltar. Não. Fulano pensa isso sobre mim, tá tudo bem ele pensar isso sobre mim. Fulano pensa que eu sou assim, tá tudo bem. Fulano não gosta que eu sou assim, tá tudo bem. Mas eu sei quem eu sou. Jesus não ficava batendo boca, Jesus não ficava chateado, Jesus só se concentrava em quem ele era e o que ele tinha que fazer. E nós precisamos imitar ele, ter a nossa identidade definida, saber quem nós somos, qual o nosso propósito, o que nós queremos para a nossa vida e focar nisso. Não perder tempo querendo provar, discutir ou se moldar ali a maneira de pensar dos outros, não. Continuamos de forma amável, amável, gente, amável. Essa é a palavra, amável. Entendendo que está todo mundo em um nível de mentalidade diferente. Certo? Alguma dúvida, meninas? Tá, então, o que que vai acontecer? A partir dessa semana, eu vou começar a disponibilizar no grupo conteúdos para que vocês possam divulgar. Vocês vão ver, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui.